Bem-vindo! O curso Temas Eternos responde suas dúvidas sobre a Bíblia. Inscreva-se no canal. Comente e compartilhe. Obrigada! O Ministério de Jesus, no Pátio do Santuário. Nesse estudo, estaremos falando da relação da vida de Jesus e as atividades realizadas no santuário. A vida de Jesus nesse planeta não foi casual, especialmente seus dias finais, que estavam intimamente relacionados ao ofício do templo em Jerusalém. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, verso 15. A promessa feita ao casal no Éden após a queda era a vinda daquele que salvaria a humanidade. Foi profetizada a vinda do Messias nos primórdios da história humana. Todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Hoje em dia, as pessoas não conseguem fazer a conexão entre o santuário terrestre e suas cerimônias com o ministério de Cristo. Também não conseguem entender que Cristo hoje trabalha no santuário celestial. Algo bem documentado nas Escrituras, especialmente nos livros de Levítico e em Hebreus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. O nascimento de Jesus não foi em uma data aleatória. Iremos verificar isso mais adiante em nosso estudo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 14. Este texto de João confirma a promessa feita lá no Éden, sobre o nascimento daquele que salvaria a humanidade. O santuário de Israel, construído conforme o modelo dado por Deus, em todos os seus detalhes, ocupava lugar central na vida do povo, seja no período de suas andanças pelo deserto, como também após seu estabelecimento na Terra Santa. Quando construíram o templo, a vida da nação girava em torno do santuário. Quando Jesus entra no pátio do santuário, no seu ministério aqui na terra, Jesus colocou a sua vida em conformidade com eventos do santuário e o simbolismo dos itens presentes no dia a dia do ritual lá realizado. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, verso 16. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Lucas capítulo 3, verso 23. Ao não prestar atenção nos detalhes das Escrituras, não percebemos como funcionava o santuário. Por exemplo, o registro sobre o batismo de Jesus menciona que ele batizou-se com 30 anos. Por que não foi antes? Porque a idade para que um sacerdote começasse a trabalhar no templo era a partir dos 30 anos. E o sacerdote devia passar por lavagem ritual de dedicação ao ministério. Algo que Jesus realizou ao batizar-se. A pia que havia no templo era para essa limpeza ritual. Altar de holocaustos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas, capítulo 23, verso 33. Então, Jesus cumpre o uso da pia ao se batizar, e com seu sacrifício na cruz ele passa pelo altar de holocaustos, onde o cordeiro morto era colocado. Quanto tempo da pia ao altar de holocausto? Existe uma profecia bíblica que trata do ministério de Jesus aqui na Terra com todos os detalhes. Vamos estudar agora esta profecia. A profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9.
A profecia nos dá todos os detalhes. A profecia das 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos, é o período profético mais longo da Bíblia. A primeira parte dessa profecia, as 70 semanas, ou 490 anos, está diretamente relacionada à nação de Israel, como indicado no gráfico exibido na tela. Essa profecia tem início com o decreto para restaurar Israel como nação, após sua destruição e o exílio do povo na Babilônia. Esse decreto foi emitido em 457 a.C. Jerusalém levaria 49 anos para ser reconstruída, cumprindo a profecia, e isso se concretizou em 408 a.C., as 62 semanas seguintes, equivalentes a 434 anos, nos levam ao ano 27 d.C., quando Jesus foi batizado e iniciou seu ministério, que duraria 3 anos e meio. No ano 31 d.C., ele foi crucificado, exatamente na metade da última semana profética. Em 34 d.C., ocorreu o martírio de Estevão, selando o fim dos 490 anos concedidos à nação de Israel para aceitar o Messias. A partir desse momento, por meio do apóstolo Paulo, o Evangelho passou a ser pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos, cumprindo assim a missão de levar a mensagem da salvação a todo o mundo. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Romanos 3, 21, 26. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Até a cruz, o sistema do santuário funcionava como um cheque pré-datado. O pecador confia ao realizar o sacrifício que um dia o Cordeiro de Deus viria para pagar os fundos em aberto dessa conta, e Cristo assim o fez. O ministério de Cristo no lugar santo. Você já se perguntou o que Cristo está fazendo agora, neste exato momento? Ele ascendeu há 2000 anos. Por que ainda não voltou? Temos que seguir estudando o ritual do santuário para entender. Ritual diário no santuário. Oferta de 2 cordeiros no altar, um pela manhã e outro à tarde. Manutenção das lâmpadas do candelabro. A oferta de incenso. Troca dos pães da proposição a cada sábado. A oferta de sacrifícios individuais, etc. Expiação. Por meio de sangue derramado. Intercessão através da fumaça do altar do incenso. Vida física e espiritual. Através dos pães da proposição. E luz por meio das 7 lâmpadas do candelabro. Tudo isso era sombra do ministério de Cristo. Ele mantém este simbolismo com uma nova cerimônia que criou antes da sua morte. A Santa Ceia. Quando Jesus iniciaria seu ministério sacerdotal? Logo após sua ressurreição, Jesus passa um tempo com seus discípulos, confirmando a sua fé. Então ela ascendeu aos céus, para iniciar seu ministério de intercessão pelo ser humano. Pois agora, como bem diz o livro de Hebreus, não mais sangue de animais seriam usados no santuário, mas o sangue do próprio Cristo derramado na cruz seria usado no santuário celestial para cobrir nossos pecados.
o santuário terrestre deixou de ser necessário. Isso se comprova pelo relato da cortina do templo que separava os compartimentos do santuário ter se rasgado de alto a baixo, quando aconteceu a morte de Jesus. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. João capítulo 16, verso 7. Jesus precisava ascender aos céus para iniciar o seu ministério sacerdotal e para que fosse enviado o Espírito Santo. Afinal, embora a morte de Jesus tenha pago o preço do pecado, ele ainda não foi eliminado definitivamente. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João, capítulo 7, verso 39. O Espírito Santo é a presença necessária para a continuidade do processo de salvação, pois a Bíblia nos diz que ele nos convence do mal e do pecado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Mais um texto que atesta a necessidade do Espírito Santo na Igreja. O envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma clara evidência da entronização de Cristo no santuário celestial. O envio foi feito logo após o início do ministério de Jesus no santuário celestial. O chamado Pentecostes ocorreu no prazo das festas judaicas, que tinham ligação com os trabalhos do templo em Jerusalém. Nada foi deixado ao acaso na vida de Jesus. Sacerdócio de Cristo. Aqui temos a confirmação do trabalho de Cristo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. João confirma o ministério sacerdotal de Jesus no céu. Podemos então observar que cada peça e ritual do santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial e representa o ministério sacerdotal de Jesus pelo ser humano. Chegamos ao fim desse estudo. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Esteja atento aos vídeos complementares dos temas estudados. O próximo tema que estudaremos será o dom de cura. Obrigado por chegar até aqui. Curta, comente e compartilhe este vídeo.